Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Abra sua Bíblia aí. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, tendo como fundamento esse texto dessa história que Jesus conta em Mateus 25. É uma parábola, é uma história, e ficou conhecida como a parábola dos talentos. Vamos dar uma olhada nesse texto aí, a partir do verso de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria de seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire 1 talento dele e o entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Esse é nosso título dessa palavra, que eu quero que você considere e ore sobre ela ao longo da sua semana. Fazendo o meu melhor. E eu quero começar com essa questão. Você tem feito o seu melhor? Para e pensa um instantinho. Você tem feito o seu melhor? Lá nos seus negócios, sua fonte de renda e trabalho, lá, você tem feito o seu melhor? Lá no curso que você está fazendo, na universidade, você tem feito o seu melhor? Na sua relação com as pessoas, sua convivência em casa, com a sua família, como marido, como mulher, esposa, como pai, filho, na sua relação de convivência, talvez lá na reunião do condomínio, você tem feito o seu melhor? O que seria fazer o seu melhor? Cada um de nós, talvez, tem um conceito diferente, né? É uma resposta bem pessoal. Mas eu queria que você me ajudasse a pensar no que seria um motivo para alguém não fazer o seu melhor. Por que alguém poderia fazer melhor, mais bem feito, dar mais de si, empenhar, pôr mais coração, pôr mais amor naquilo que está fazendo, para fazer melhor, para fazer mais bem feito, mas se nega a fazer, se recusaria a fazer? Não é que não saiba fazer, sabe fazer. E talvez saiba que sabe fazer,
mas não quer fazer. Resolveu que não vai fazer. O coração está travado. É como um carro que anda com um freio de mão puxado, assim, é arrastado. Não está liberado para dar tudo que tem para dar. Então, eu queria que você me ajudasse. A gente vai fazer um brainstorm. Vamos fazer um bate-papo sobre isso. E Paulo vai digitar algumas respostas nossas, ok? Então, vamos lá. Por que alguém não faria o seu melhor? Oi? Preguiça. Preguiça. Oi? Mas imagine que ele soubesse. Essa é a ideia. Ele sabe o que é melhor. Não é ignorância. Não seria ignorância. Pode haver... Veja, deixa eu pegar a resposta do Reni e explicar, para que fique clara a minha proposta. Alguém pode não fazer o melhor por ignorância? Sim. Porque não sabe como fazer melhor. Não foi orientado, não foi instruído, não foi apoiado, então foi abandonado. Né? Alguém delegou para ele uma tarefa e não deu nenhuma instrução. Isso acontece. Não sei se isso aconteceu com você. Eu me lembro da minha experiência estagiária, algumas tarefas, às vezes, no estagiário, o responsável pela obra, o profissional responsável pela obra, dava para a gente as tarefas e, às vezes, não sabia. Né? E a gente ficava meio perdido e tinha que dar muito retorno para corrigir. Então, é possível. Mas não é disso que trata essa questão, nesse momento. A questão é, ele sabe o que tem que ser feito, mas não quer fazer. Preguiça é uma possibilidade. Eu sei que tem que ser feito, eu sei que poderia fazer melhor, mas... bateu uma preguiça, né? Eu vi sim preguiça ali, já deu uma sugestão, né, gente? Tá bom. O que mais? Falta de comprometimento. Está ligado uma coisa a outra, beleza, mas vamos pensar juntos. Falta de comprometimento. Falta de um compromisso mais firme. Tá bom, do jeito que está, não é? Então, isso pode ser uma resposta de um preguiçoso que acha que vai ter que fazer um sacrifício e tal, e é preguiçoso, não é? Mas também pode haver alguém que, naquele momento, em determinado contexto, para outras coisas não é preguiçoso. Aí eu estou pensando em preguiçoso de um modo geral, ele é preguiçoso para tudo, não é isso? Não é? Renato tem uma história lá com a família, negócio com casca, sem casca, não é isso? Sujeito que está lá num cortejo, e eu não lembro mais os detalhes da história, mas alguém para e ele fala de arroz, né? Como é que é? Não vai contar, não. É coisa de família, gente, a gente não pode falar assim em público, né? Mas o sujeito pergunta sobre o arroz, é com casca ou sem casca? Diz, tem casca no arroz, então toca o cortejo. Porque para ele pegar o arroz e ter que descascar o arroz, ele não queria, né? Tinha que ser arroz pronto. Enfim, vocês ficaram curiosos da história, né? Depois a gente conta, né? Mas... falta de comprometimento. O que mais? Falta de tempo. Eu acho, então, que poderíamos talvez pensar, dentro desse contexto que eu estou propondo, falta de uma boa gestão do tempo, de uma gestão responsável. Por quê? Porque todos nós temos 24 horas no dia. Não é verdade aquele anúncio daquele banco 30 horas. Não existe banco 30 horas, tá certo? Só tem banco 24 horas. Agora, a verdade... é por isso que também nem está funcionando mais esse banco, né? Mas, enfim, o fato é que a gente pode, às vezes, não ter muito bem equilibrado as nossas prioridades. E por falta de zelo da prioridade. As prioridades estão invertidas, né? Não estão bem equilibradas. A gente está enfatizando, gastando tempo com coisas que não poderia gastar. Aliás, hoje o fenômeno da distração da internet é muito grande. Eu não sei quantos de vocês lidam com isso. Você que volta e meia tem que abrir o computador, né? Você abre lá e abre uma página, daqui a pouco chega uma mensagem, você abre outra página, e abre outra, e abre outra. E eu estava vendo uma palestra sobre produtividade, e a recomendação tem sido essa, de tão forte que é o aparelho tecnológico, tem pastor que traz ele para o púlpito, você vê só. Então, a coisa é forte. E aí, o que acontece? Eles estão recomendando o seguinte, desligue o celular. Né? Não acesse as redes, não, desliga, porque senão você não consegue produzir um texto de um TCC, por exemplo, no mesmo ritmo que você faria se você estiver com isso do lado de vez em quando, dando uma olhadinha para ver se alguém respondeu aquele WhatsApp. Não é? E às vezes a gente sabe que nem respondeu, mas que a gente quer ver se ele visualizou, não é? Se ficou azulzinho. Não é isso? E tem aqueles que estão no modo anônimo, não tem, gente? Não façam isso, gente, é terrível. Eu sofro muito. Ele visualizou ou não visualizou? Não é isso? Eu um dia, com raiva, vou também ficar no modo anônimo.
certo, eu fiz, mas aí o Espírito disse, não está certo isso que você está fazendo. Não porque não seja errado ficar no modo anônimo, mas o meu motivo não era muito nobre, né? Mas, enfim, a gente fica ali com essa distração. Então, falta de comprometimento, falta de uma boa gestão do tempo. O que mais? Falta de motivação. Por que alguém pede a motivação? Às vezes não está vendo sentido, não é, naquilo que está para fazer, não consegue ver um valor naquilo que está diante de si, né, da proposta, da convocação, da tarefa que foi oferecida. Né? Procrastinação. Amanhã eu faço. Não é isso? Quantos né, sentem que a procrastinação é uma luta pessoal? Deixa eu ver. Nós temos que fazer um culto de libertação de procrastinação, porque é muito grande. Não é isso? Mas nós vamos fazer amanhã, gente. Semana que vem, o ano que vem, vamos deixar para depois. Todo mundo sofre de procrastinação em alguma medida. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Procrastinamos as coisas que não nos dão prazer imediato, a gente não encontra sentido, não é? E a gente vai empurrando, né? Todo mundo luta com isso em alguma medida, mas na vida de algumas pessoas isso é muito crônico, né? Muito crônico. Mais alguma sugestão? Para fechar? Falta de crença em si mesmo, de acreditar que pode, né, fazer mais. No texto que nós lemos, de algum modo, entre outras lições possíveis para a nossa reflexão, essa é uma que está presente, e sobre essa eu queria destacar e pensar com você. O texto fala de uma história que Jesus contou, mas ela está inserida num contexto que eu preciso que você entenda. Jesus, desde o capítulo 23, ele traz uma palavra de juízo contra a Jerusalém e as autoridades religiosas, porque, de algum modo, eles não estão compreendendo, percebendo a presença de Deus em Cristo, que Cristo é o cumprimento das profecias. E Mateus escreve com essa proposta para o judeu. O Evangelho de Mateus é escrito para dizer para o judeu, olha, o Messias veio, o reino de Deus que nós esperávamos, motivados, inspirados pelas profecias do Velho Testamento, está se concretizando entre nós. Cristo, ou Jesus de Nazaré, é o Cristo, é o Messias, é o filho de Davi. Então, essa é a grande proclamação do Evangelho de Mateus. E Mateus o tempo todo está citando as passagens sobre a vida de Jesus e citando profecias, fazendo relação entre as profecias e alguma coisa que Jesus falou, alguma coisa que Jesus fez ou sofreu, para legitimar no seu texto do Evangelho de Mateus que Jesus é o Messias. E é o momento, então, que nesses capítulos finais de Mateus, ele vai trazer da parte de Jesus o discurso mais duro. Ele tem no capítulo 23 um discurso de juízo, um discurso duro contra a religiosidade aparente. E aí no capítulo 24, ele começa a falar sobre o seu retorno, o seu regresso. Ele está já anunciando, olha, o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, subirá aos céus, mas virá uma segunda vez. E a história como nós conhecemos, ela chegará ao seu fim. Esse capítulo da terra, né, caracterizado pela luta, né, que nós travamos de dimensões espirituais por causa da maldição do pecado, esse tempo vai se encerrar e um novo tempo vai nascer, vai surgir na história humana e Deus está agindo em favor de resgatar a gente. E essa é a mensagem do Evangelho. Se você acha que essa vida está complicada, se volte para Deus, confie em Jesus. Essa é a mensagem da Bíblia. Coloque a sua vida diante do Senhor e busque em Jesus Cristo a direção para a sua vida. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele levou sobre si o pecado de todos nós. O erro de todos nós caiu e foi lançado sobre Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de viver uma nova vida. Amém? E aí, no capítulo 24, e se você tem uma Bíblia, você pode até abrir ali para dar uma olhadinha, ou então apenas escutar essa leitura comigo. Jesus vai falar um pouquinho, então, no capítulo 24, sobre a sua volta, sobre os sinais do fim dos tempos. A partir ali do versículo 36. No verso 35 do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí no verso 36 ele diz assim, quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai.
E como foi nos dias de Noé, ele faz uma referência então a Noé, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que o dia então que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio então o dilúvio e levou a todos. O texto de Noé na Bíblia é um texto de juízo de Deus no Velho Testamento. E Jesus diz, olha, naqueles dias que Deus visitou a terra como juiz, logo no início da história, não é? De alguma forma, bem ali no início da narrativa do Velho Testamento, ele diz, teve muita gente que não deu nenhuma confiança ao anúncio que Noé fez, de que haveria um tempo de que Deus chamaria todos nós para um acerto de contas. E ninguém parou para dar atenção a isso, até que aconteceu o dia. Jesus, então, está chamando a atenção, não se distraia. E aí, um pouquinho mais à frente, ele diz assim, verso de número 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. E aí ele faz uma outra observação, verso de número 45, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarregou dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Ele conta, então, a partir dessa afirmação, uma história de um servo, que o Senhor entrega a ele a confiança de gerir sua casa, mas ele não é fiel, não é justo, e ele faz tudo errado do que era esperado, do que foi designado, e o Senhor, na história, volta e cobra dele uma postura diferente. E aí, entrando no capítulo 25, ele conta a parábola de um casamento, em que tem 10 madrinhas que foram convidadas, vou chamar de madrinhas para contextualizar, e tem 5 delas que estão preparadas, elas tinham que ter uma lamparinazinha assim acesa com azeite, e tinha que dar lá o azeite ou querosene, né, se você quiser entender melhor, e tinha que ficar aceso porque não tinha energia elétrica, então quando chegava o momento da festa do noivo, tinha lá o seu momento de chegada, e elas estenderiam a lanterna assim para iluminar, né? E aí os noivos passariam ali, então começaria a cerimônia de casamento. E aí Jesus conta a história para dizer o seguinte, que tinham 10 que tinham se preparado para aquele momento, estavam preparadas, tinham um querosene de sobra. Mas tinha mais outras 5 que foram de qualquer maneira para aquele negócio. Não valorizaram muito, como se fosse isso, já estou acrescentando um pouco a minha interpretação. Não valorizaram o momento, o convite, e aí foram de qualquer jeito. O noivo demorou, atrasou. Quando ele chega, alguém anuncia, olha, está chegando o noivo, vai começar o casamento. Aí as 10 estavam cochilando, diz o texto, na parábola que Jesus conta, antes dessa dos talentos. Aí 5 delas dizem, opa, acende lá a lanterna e estão prontas. Aí as outras 5 ficam apavoradas porque não tem mais querosene para queimar. E elas falam para as outras 5, ajuda a gente. Olha, não dá, se a gente dividir o querosene que a gente tem é pouquinho, não vai ter nem para vocês e nem para nós. Corre, porque talvez dê tempo aí de vocês conseguirem comprar querosene em algum lugar para acender as lamparinas aí. E o fato é que elas correm, não conseguem, e quando retornam, a festa começou, a porta está fechada, elas não podem entrar. Essa primeira parábola, Jesus está enfatizando o quê? A importância do preparo e saber esperar, porque a hora vai chegar. Mas no talento, o foco de Jesus está naquilo que a gente faz enquanto espera. Na ação. Essa parábola convoca a gente para uma ação responsável diante da vida. Essa parábola descreve o Senhor como alguém que nos confiou a vida. E com a vida nos confiou algumas coisas. Coisas que a gente até acha que são nossas, coisas que a gente também explica, dizendo, não, eu herdei isso do meu pai, da minha família, eu conquistei tais coisas. Mas a ideia presente por trás do texto é que nós temos uma convocação, um chamado de Deus para viver a vida com responsabilidade. Porque a vida é uma dádiva divina. Às vezes nós vivemos um momento da vida difícil, complicado, nós sofremos, as coisas não estão caminhando bem, e aí pode ser que num momento como esse a nossa vida não pareça uma dádiva, né? E a gente se pergunta, Deus, por que você está me permitindo esse sofrimento, essa dificuldade, essas lutas todas? Esse momento não está contemplado na história de Jesus, porque o que ele está querendo sinalizar é de que a gente precisa viver a vida de um modo responsável. E isso significa dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, usar os recursos que temos, o tempo, a influência, o conhecimento, os recursos materiais,
para dar o nosso melhor. Isso significa gerir a vida de tal maneira que a gente faça com que as coisas que nós recebemos se multipliquem. De algum modo, a nossa vida possa ser descrita como aqueles dois, o que recebe 5 e o que recebe 2. Como alguém que pegou o que tinha na mão e trabalhou com dedicação, e o resultado foi superior àquilo que estava no início. Melhorou, aperfeiçoou, prosperou, multiplicou, cresceu. Pode ser no conhecimento, pode ser nas habilidades financeiras, pode ser na habilidade dos relacionamentos, enfim, na vida como um todo. E aí Jesus conta que uma pessoa recebeu só um talento. E ele foi descrito como mau e negligente. E a palavra negligente, lá no texto original, tem esse significado de gente meio preguiçosa, de gente meio relapsa mesmo, de gente que podia ter feito melhor, mas não fez. E não fez porque, não é que não tinha capacidade, porque o texto, Jesus já introduz dizendo que o Senhor chama e dá a cada um segundo a sua capacidade. Talvez você não saiba, mas naquela ocasião, quando uma pessoa muito rica e próspera precisava viajar de um lugar para outro, haviam duas possibilidades. Uma delas era pegar a sua riqueza e negociá-la com uma espécie de banqueiros, tá certo? Para que quando ele voltasse pudesse receber aquilo de volta. Ou chamar os seus escravos, servos aqui são escravos, de confiança e promovê-los naquele tempo a um papel de mais responsabilidade. E essa é na parábola que nós lemos, que Jesus conta, a escolha desse senhor. Ele olha para os seus servos e diz, olha, você da minha confiança, vem cá, vou te confiar 5 talentos. E você da minha confiança, vem cá, eu vou te confiar 2 talentos. Você é capaz, você vai dar conta disso. Ele chama o outro, vem cá você é capaz, eu vou confiar a você 1 talento. E ele distribui entre aqueles 3 no texto. Talento aqui, gente, não é habilidade. Deixa eu explicar isso, porque mais ou menos ali pela Idade Média a palavra ganhou um sentido de ser habilidoso para fazer alguma coisa. Então alguém pinta um quadro e diz, olha como ele é talentoso, pinta bem, não é? Alguém compõe uma música, ou canta, ou faz algum trabalho manual artístico, artesanal, e diz, olha como ela é habilidoso, né? Com as mãos, e a gente diz que ele é talentoso, talentosa. Aqui não. Aqui é uma medida, é como se fosse dinheiro, negócio mesmo, é uma descrição de um negócio. Tá certo? É uma terminologia de dinheiro. E talento era uma medida de peso, mais ou menos uns 35 quilos, 34 e pouco a 35 quilos, de ouro ou prata. Então, o que ele fez com quem recebeu os 5 talentos? Deu 5 vezes 35, me ajuda aí, 235, não? Hã? Não, me ajuda aí. 175, é isso? Pessoal que sabe fazer conta aí, né, da matemática e tal, isso aí. Aí ele pega para o outro que ele deu 2 talentos. Isso eu sei fazer, gente. É 2 vezes 35, 70, ok? 70 quilos. Imagina, 70 quilos. E aí chega para o outro e dá 35 quilos. Mas de quê, gente? De ouro. Ou de prata. E confia a ele, então, a sua riqueza. Quando ele volta, aquele que recebeu diz, olha, eu enterrei. Coisa estranha, né? Eu enterrei, porque o senhor é um cara muito severo. O senhor é um patrão muito severo. O senhor colhe o que não plantou. E o senhor quer juntar coisa que o senhor nem lhe pertence. Não semeou, não cultivou. O senhor é muito severo e eu tive medo, enterrei, escondi. Só que a palavra de juízo é, não, você foi negligente. Você foi mau e negligente. E esse é o sentido, você foi relapso. Você não foi responsável. Se você tivesse sido responsável, e é como se ele dissesse na parábola, se você cresce que eu fosse tão severo como você disse que você me acusa a ser, você teria pego esse dinheiro e colocado na mão dos banqueiros, opção número 2. Não sei se você sabe, banqueiro vem, né, de uma referência histórica como essa. Nas cidades, você viajava de um lugar para outro, chegava lá, você tinha que fazer uma negociação financeira, trocar o dinheiro que você trouxe para a moeda local, seria uma espécie de casa de câmbio, e tinha um sujeito sentado aonde? Em um banco. E ele fazia isso. Daí a palavra banqueiro, viu? A Ibaia também é cultura. Assim é a gente vai aprendendo. O que acontece é que ele então diz, você podia ter feito isso. Se você fosse responsável mesmo, você teria agido de outra maneira. Você foi negligente, você foi irresponsável, você foi preguiçoso, cabe isso. No texto original. Ele podia ter feito, mas não fez o melhor.
Eu acho que há muitas razões para isso acontecer com a gente. Mas olhando para esse texto e pensando um pouco de maneira mais imaginativa, às vezes a gente não faz o melhor porque a gente está magoado. Está magoado, está chateado. No contexto que nós estamos. E alguém nos pede um favor, diz, não vou fazer. Fazer de qualquer jeito. Talvez pressionado pela obrigação de ter que fazer, a gente faz. Mas está magoado, está ressentido, está amargurado. E a gente faz de qualquer jeito. Não faz bem feito. Faz de um modo relapso, porque estamos feridos e não tratamos essa ferida no coração. Às vezes nós estamos sofrendo um sentimento assim de injustiça. Por que você não faz melhor? Porque acho que não está certo. Eu não tenho as condições ideais. Eu faria melhor se eu tivesse melhores condições, mas olha o que me aconteceu. Mais ou menos assim, tomando o texto como referência. Olha para ele ganhou 5 talentos. Não acho justo. Ele já é meio espaçoso, agora que ganhou 5, ganhou mais do que eu, se eu ganhei 1, ele ganhou 5. Vai passar por mim aqui pela fazenda, com o nariz empinado. Eu acho que foi injusto. O Senhor, ele podia ter me dado mais. Agora, deu para aquele, ou deu para aquela 2 talentos. 70 quilos. Não acho justo. E às vezes a gente sofre desse sentimento. Sim ou não? A gente conversa com pessoas. Eu me lembro de alguém, numa conversa pessoal, assim, e graças a Deus porque nós estávamos conversando para orar. Mas a pessoa foi honesta, disse, eu acho injusto demais isso, que ele, que não merece ter esta condição. E eu estou aqui fazendo tudo certinho. O sentimento talvez da parábola do filho pródigo. Um filho sai, esbanja tudo, quando volta, o pai o recebe, diz, estava morto, reviveu. Lembra da parábola do filho pródigo, amém? Mas aí tem o outro, né, o mais velho que ficou. O que acontece com o mais velho? Chega, vê a festa montada e diz, não é justo. Não vou entrar, não vou participar dessa festa, não vou dar o meu melhor, não quero me envolver, estou fora desse negócio. Porque ele se achou que era injustiça. O pai tratar com graça, compaixão o outro, irmão que veio. Às vezes a gente não dá o nosso melhor porque a gente está sofrendo, o nosso coração está ferido. A gente acha que a vida não está sendo justa com a gente. Eu acho também que a gente, às vezes, não dá o nosso melhor. Por maldade mesmo. Só por maldade. Só para trazer prejuízo para alguém, para alguma coisa. Para sabotar uma relação, uma oportunidade. Porque também a gente, às vezes, tem inveja. E a inveja adoece a gente, assim. Adoece a nossa produtividade, a nossa alegria. E aí, um ferido com inveja, a gente já não acha. Mas ainda há um outro motivo nesse texto. E aí, bem claro no texto, porque o resto tudo é suposição. Ele não tinha uma compreensão clara do coração do Senhor da parábola. Ele diz para o Senhor da parábola, você é muito severo. Você quer colher o que você não plantou. Quer juntar coisa que não trabalhou para ter. Tive medo e eu resolvi que eu ia enterrar isso. Gente, e não era uma questão de competência, porque o juízo, preste bastante atenção nisso, que Jesus usa na parábola para descrever o tratamento daquele senhor da história que volta, aquele homem próspero, rico, para tratar com aquele do seu empregado, seu servo. Não é assim, você foi incompetente. Também não é tipo assim, não, você fez tudo errado, você é muito burro. Não é, você não tem habilidade nenhuma, que errei no julgamento. Você não. É um julgamento do caráter. É um julgamento que você é um servo mau e é negligente. O que se revela do coração daquele que recebeu um talento é que o seu caráter se revela ruim. Ele é crítico do seu Senhor. Ele atribui a falta de responsabilidade com a confiança que lhe foi dada à severidade do Senhor. E aí, preste atenção, qual é o pano de fundo? A religiosidade de Israel. Mesmo hoje, preste atenção, mesmo hoje, às vezes
nós temos que lidar com esses pensamentos que nos ocorrem, talvez alguém aqui nessa noite esteja lutando com isso, de um Deus extremamente severo, que não tem dado a você o tratamento justo, devido. E talvez você traga um coração ferido e diz, eu estou muito chateado, vim para a casa do Senhor, porque sabe lá, né? Já que Ele é severo, Ele me manda um raio, se eu ficar em casa, me faz acontecer alguma coisa errada. Não é? E Deus pode me punir. Esse talvez fosse o pano de fundo. E é como se Jesus colocasse nos lábios deste homem que recebe um talento, o que está no coração da religiosidade dos seus dias, pelo menos de alguns. Eles receberam a revelação de Deus, mas de algum modo o tratamento religioso dado fez com que a imagem de Deus nos seus dias fosse muito equivocada e distante da verdade. E de algum modo essa parábola está denunciando isso. É como se Jesus dissesse, sabe o que acontece? Sabe por que vocês não conseguem reconhecer que eu sou o Cristo Messias? Porque o coração de vocês está muito duro. E a compreensão e a revelação, ou a espiritualidade, ou a religiosidade de vocês, ela é morta, ela é estéril. É como 35 quilos de ouro enterrado. Poderia estar circulando no mercado, virando 70 quilos de ouro, virando muito mais riqueza, abundância. Mas vocês estão pegando a palavra de Deus, a revelação de Deus, e estão enterrando, e estão experimentando uma espiritualidade estéril e morta. Estéril e morta. Porque a gente costuma enterrar aquilo que é morto e sem vida. E até onde eu sei, o dinheiro não dá em árvore, tá certo, gente? Amém? É um amém tímido, né? Porque bom seria que desse, né? Isso eu entendi. Mas se enterrou dinheiro, não nasce dinheiro. Há um juízo na palavra de Jesus, não apenas circunstancial, mas há nisso. E eu não sei como você entrou aqui, mas muitas vezes nós estamos lutando com esse pensamento. A gente precisa tratar isso diante de Deus. A gente precisa orar por isso. Talvez procurar um amigo e abrir o coração e dizer, eu estou com raiva, eu estou frustrado com a minha vida, com esse meu momento, as coisas não estão dando certo, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele é bom. Amém? Eu sei que Ele é misericordioso, eu não estou conseguindo enxergar como lidar com isso, eu não estou sabendo lidar com isso. E abrir o coração diante, talvez, de um amigo, de um irmão, de alguém que possa orar com você, para que isso não faça com que você lide com a sua vida e com as oportunidades e as coisas que você tem, de um modo que você não dê o seu melhor. Que o caráter se fechou, se deformou. Qual é a questão, então, para a gente avançar? É essa. O que nós precisamos fazer para sermos como servos fiéis? E há pelo menos uma coisa boa nesse texto para inspirar um pouco a gente agora, já que a gente falou de coisas tão severas. São 3 os servos. Ok? Um recebe 5, um recebe 2, um recebe 1, e fica subentendido que nós somos diferentes, né? E, de um modo geral, eu acredito que há uma tendência entre nós, todos que estamos aqui, a nos sentirmos como aquele que recebeu só um. De manhã citei uma caricatura que eu vi há muito tempo atrás, de um sujeito, esse era o quadro. O sujeito está sentado, prostrado, é um pedinte na calçada. Do lado dele caminha um homem vestido, bem vestido, e ele está olhando como quem espera daquele homem alguma coisa. Mas aquele homem que está caminhando, ele olha para o outro que está ao seu lado, junto na ciclovia, andando de bicicleta. E ele está olhando para o homem da ciclovia e dizendo, olha, não é? Mais ou menos isso. E o que está na ciclovia está olhando para um outro que está num carro parado no semáforo, e ele está olhando, e a caricatura vai induzindo você a perceber que um está olhando para o outro que tem mais, ou que está numa condição mais favorável, não é? E ele olha e diz, o outro está no carro. E o que está no carro não está olhando para o que está na bicicleta, nem está olhando para o que está na calçada, nem para o indigente. O que está no carro está olhando para o outro carro, porque é uma pista dupla, e que tem um carro muito superior ao dele. E é uma descrição de uma tendência humana. A gente olha para aquilo que nos falta, se ressente porque alguém tem o que a gente não tem, e às vezes nos perdemos com sentimentos como esses, e isso de alguma forma contamina a nossa motivação e a nossa capacidade de gerir a vida e de dar respostas responsáveis diante da vida com as coisas que nós temos. Mas o fato é que Deus vai requerer da gente uma vida responsável. Todos nós. Vamos um dia diante do Senhor, dizer para o Senhor o que nós fizemos da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa influência, do nosso conhecimento.
que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para sermos como servos fiéis? Quero dar algumas sugestões. Primeiro, a gente precisa conhecer o Senhor. O problema daquele servo que recebe um e age daquela forma é porque ele não conhece o seu Senhor de verdade. Olha o que diz o texto. O Senhor pergunta a ele: você acha que eu sou servo severo? É isso que você pensa a meu respeito? E é como se ele dissesse assim: você não pensa isso. Porque se você pensasse a meu respeito, que você disse que eu sou, você teria pego esse dinheiro e feito o quê? Tinha entrado a outro tratamento. Outro tratamento. E eu me arrisco a dizer o que eu falei aqui hoje pela manhã, enquanto nós pensávamos sobre isso, que talvez aquele servo, no fundo, soubesse que o seu patrão, de um modo geral, trata todos com muita bondade e graça. E talvez, é só uma possibilidade imaginativa. Ele disse: ele vai entender. Talvez seja isso que aconteça em alguns casamentos, em alguns relacionamentos de amizade. A gente suga o outro. Porque ele é paciente, ele é bondoso, ele é manso, ela é mansa. E aí a gente se sente folgado para extravasar, para ser grosso, para ser mal educado, para ser irresponsável, para deixar furo, dizer que vai fazer e não faz. Até que um dia outro dá um erro. Chega, não aguento mais. Você não cumpre uma palavra que diz. Você não segura a sua língua. Né? E dá um desabafo, que você sabe, atrás de um folgado sempre tem um sufocado, não é isso? Verdade. E às vezes dá um grito, talvez seja esse o pecado dele. É uma especulação para a gente pensar nesse texto. Como a gente então faz para ser servo fiel? Primeiro, a gente precisa ter uma relação com Deus de compreensão de que Ele é um Deus de graça e bondade. Amém? Gente, o texto diz que Ele chama seus servos, conforme o costume da época, e lhe confia. 3 servos. É um homem próspero, rico. Certamente ele tinha mais. De algum modo, o que acontece com aquele servo que recebe um é uma manifestação de ingratidão. Por quê? Porque o Senhor confiou a ele. Disse: olha, não vou te dar nem 5 nem 2, mas vou te dar um talento, porque eu confio em você e sei que você é capaz. E quando ele é irresponsável, quando ele é negligente, quando ele trata sem zelo, sem cuidado, podendo fazer o melhor, o Senhor se ressente porque há ingratidão, há falta de confiança. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. Segundo desafio, ou segundo princípio para a gente pensar, eu preciso parar de me comparar com as pessoas. Não é interessante essa história da parábola, né? Um recebe 5, um recebe 2, um recebe o quê? 1. Sabe como é que eu contaria essa parábola da minha ignorância? Eu contaria assim: não, era um senhor que ele pegou e deu um talento para um, e deu um talento para outro, e deu um talento para outro. Por que Jesus diz que há um que recebe 5, um que recebe 2 e um que recebe 1? E por que não é o que recebe 5 que enterra os 5? Por que é o que recebe 1 que enterra? Por que não é o que recebe 2 que enterra 2? Porque Jesus está revelando que há como tendência no coração humano achar que a gente foi injustiçado, que nós temos menos do que a gente pode fazer, porque amanhã, se nós tivermos mais recursos, se amanhã eu tiver essa condição, se amanhã a minha saúde melhorar, se amanhã a minha condição financeira melhorar, se amanhã eu conseguir ter mais tempo, né, e um dia eu vou fazer muitas coisas boas para as pessoas e para Deus, porque um dia eu vou me aposentar, ou um dia eu vou ganhar muito dinheiro e vou ter tempo, e eu não vou precisar, né, estar preso dentro de uma rotina. A gente vai adiando, e ele está revelando isso no texto, que há também no nosso coração essa tendência a não dar o nosso melhor, ou não agir com responsabilidade na vida, porque a gente ou não conhece o coração de Deus, ou não entendeu o que Deus espera, da sua confiança, da sua graça, de que Ele deseja investir na nossa vida, de que Ele tem nos dado, né, a vida como uma possibilidade de crescimento, transformação e de realização, com todas as dificuldades que o pecado trouxe, de alguma forma porque a gente se compara muito uns com os outros, se mede muito e se nivela muito por baixo. Você já viu gente dizer assim: vou fazer o mínimo, porque aqui ninguém faz mais. Não é? A gente se nivela. E às vezes alguém chega do nosso lado para nos dar aquela incentivada. Para que isso tudo? Você é bobo, menina. Você é bobo, rapaz. Ninguém aqui está dando sangue como você e você está aí se matando. De alguma forma, a gente precisa resgatar esse senso de que eu vou dar o meu melhor, porque é para o Senhor, é para a glória do nome dEle. É porque, de alguma forma, quando eu dou o meu melhor, há um reconhecimento e uma recompensa de Deus que vem para nós como fruto disso. Eu diria mais, eu diria que a gente precisa
ainda parar de lamentar o que a gente não tem. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Eu sei que você não lamenta o que você não tem, mas tem gente que lamenta o que não tem, mais do que agradece pelo que tem. Mas, sobretudo, mantenha o seu foco, ou vamos manter o nosso foco, não no resultado. Estou caminhando para encerrar, presta atenção, mas na consciência tranquila de quem deu o seu melhor. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com essa afirmação, torná-la mais clara, já caminho para concluir. Ninguém será julgado pela performance apenas. Nós seremos julgados, aliás, nós somos julgados pela nossa consciência. Já somos julgados pela nossa consciência, por causa do nosso caráter. E por causa daquilo que as nossas palavras e as nossas ações revelam sobre o nosso caráter. Mas a fidelidade, que é reconhecida no que recebe 5 e no que recebe 2, embora também esteja evidente no texto que houve um excelente desempenho, quem recebeu 5 trouxe mais 5, quem recebeu 2 trouxe mais 2, e o Senhor fica feliz quando volta e tem esse resultado, né, essa produtividade, né, e talvez ele pudéssemos acrescentar ao texto, e ele pensou, eu sabia que eles eram capazes, fizeram porque eram capazes. Mas há uma frustração no Senhor com relação àquele que recebe 1, não é? Porque era capaz, mas não fez. Era capaz. Foi dado a ele o que ele podia fazer, porque ele podia fazer 1, e ele não fez. Mas o que está em jogo é a falta de motivação correta. Porque o que é ser fiel, gente? Ser fiel não é apresentar resultados. Ser fiel é dar o seu melhor. Deixa eu compartilhar com você essa frase do Mário Sérgio Cortella, né, que traduz um pouco do que eu queria que você pensasse nessa última afirmação. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Às vezes nós não temos muitas condições mesmo. O tempo não é favorável. A saúde, o ambiente que nós estamos, o contexto, a influência externa, há vários fatores limitantes. Mas o Mário Sérgio, que tem essa pegada, né, de filósofo de educação, eu acho que ele traduziu bem esta ideia que eu quero que você guarde aqui no final. O que é ser fiel? É fazer o melhor com o que se tem, com as forças que se tem, com o tempo que se tem, no contexto em que nós estamos. É pegar o conhecimento que se tem e repartir. É pegar os recursos que se tem, sejam poucos e muitos, e estudar meios para repartir. Eu imagino que nós viremos sábado que vem aqui, dia 8, não porque não temos o que fazer dia de sábado. Eu imagino que a gente que nós viremos aqui, né, vamos nos reunir no próximo sábado, dia 8, e vamos comprar alguma dessas coisas que nós mesmos vamos doar, e a gente vai doar e vai comprar. Né? Vai gastar 2 vezes, vai gastar doando e fazendo alguma coisa, e depois vai gastar comprando aquilo que você fez. Né? Talvez na barraca do vizinho. Né? Não porque a gente tem dinheiro sobrando. A gente está pensando, eu estou com dinheiro sobrando, não sei o que eu vou fazer. Ah, já sei, vou gastar lá no sábado. Eu espero que a gente se envolva, e aí falo do sábado, dia 8. Não porque a gente tem tempo sobrando, ou porque a gente não sabe o que vai fazer, ou porque realmente nós estamos assim de boa e a vida está muito tranquila, e a gente arranjou uma terapia ocupacional, vamos, né, porque, sei lá, mas porque de alguma forma a gente quer dar o nosso melhor. Em um projeto que a igreja está abraçando, numa oportunidade que a gente tem, numa época que a gente está falando tanto de se doar, de se repartir, de servir. Termino o texto com esse verso, convido os músicos para subirem, eles têm uma música bem bacana para nós cantarmos. Termino com Jesus porque ele sabe mais do que Mário Sérgio Cortella. Jesus diz, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe do que, gente? Deixa ele dizer o que essa expressão significa. Vamos estar de pé, a gente vai cantar e vai orar. Não é costume da época
o Senhor voltar, se reunir os seus servos, pedir prestação de contas, e depois dizer assim para eles, joia, gostei, vou dar uma festa, vocês estão convidados. Esses servos não são funcionários CLT, não são sócios na fazenda, são escravos, esse é o termo, são escravos. E ele promove esses 3 escravos, confia neles, né, dá a eles 5, 2 e 1 talento, né, uma representação da sua riqueza, e diz, estou indo e volto. E os 2 vão agindo com responsabilidade. E aí eu estava falando agora há pouco sobre isso, né? Jesus conta que 2 pessoas foram responsáveis e que uma só não foi. Eu gosto de pensar que o que ele quer dizer é que há mais possibilidades em nós para o bem do que para o erro. Amém? De que, ao mesmo tempo que a gente, por causa do pecado, faz até a maldade que a gente não quer fazer, a presença de Deus em nós reclama e convoca a gente para fazer algo muito superior e melhor. Amém? Mas nessa parábola, Jesus faz algo diferente. Introduz uma festa final em que os servos são convidados, gente. E essa expressão quer dizer o seguinte, eu vou dar uma festa e vocês dois estão convidados para entrar como se fosse da família. Eu quero dividir com vocês a alegria das coisas que eu trouxe, da viagem que eu fiz, da boa negociação. Eu quero dizer para vocês que vocês fazem parte da minha casa, que vocês são bem-vindos e que vocês fizeram muito bem o que fizeram, mas vocês não têm noção da riqueza que eu tenho para confiar em vocês. Gente, o melhor de Deus está por vir. Mas deixe-lhe dizer, não está do lado de cá, está do lado de lá. E se em algum momento você diz, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, a vida não tem sido legal comigo, injusta, sei lá, não sei onde Deus está, né, com a cabeça que abençoou o meu vizinho com prosperidade, e eu acho ele tão soberbo, não sei porque aquele colega meu de faculdade, de trabalho, parece que tem uma vida mais tranquila que a minha, e eu tenho uma vida tão complicada, e talvez você se questione em coisas desse tipo, não sei. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja fiel. E uma outra forma de dizer isso é confie na graça de Deus. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Você pode fazer mais do que você tem feito. Você pode ser melhor do que você tem sido. Com a ajuda de Deus, com a graça dEle, nós podemos. Nós podemos ser maridos melhores. Amém, maridos? E isso não depende da esposa. Foi um amém fraco. Eu vou repetir a frase assim. Nós podemos. Corta aí e faz de novo a ligação, a gravação. Então, nós podemos ser maridos melhores. Amém? Grava essa, viu? Mas as esposas também podem ser esposas melhores. Podem aprender a ser esposas melhores. Amém? Amém forte, mulher. Amém. Pais podem ser pais melhores. Filhos podem ser filhos melhores. Eu acho que eu posso aprender a ser um pastor melhor. Acho que você pode aprender a ser um homem de bem melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Acho que você pode ser um artista melhor. Acho que você pode ser um vizinho melhor. E mesmo que você esteja atravessando um momento difícil da sua vida, em que você tem a impressão que falta recursos, falta meios, seja fiel. Diga, Senhor, me ajuda. Eu estou magoado, eu estou ofendido, eu estou com inveja, eu estou com raiva. Eu acho que eu não tenho tudo que eu precisava ter para fazer o meu melhor. Mas dê o seu melhor e confie na graça dele, porque ele tem muito para você. Ele tem muito mais para você. E ele não está avaliando você como a sociedade avalia. Nós vivemos num mundo de meritocracia. Tá certo? Então você tem 2 funcionários. Um trabalha melhor que o outro, é mais competente que o outro. E você tem que dispensar um dos 2. Qual que você dispensa? O que é menos competente. Louvado seja Deus, porque não é assim que Deus nos trata.
mas Ele olha para cada um de nós e vê a sinceridade do nosso coração. Porque o homem vê o que está lá de fora, mas Deus vê o que está no coração. Vamos cantar essa canção e a gente ora depois. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. É linda essa canção, né? Nós vamos orar. Queria que você orasse durante alguns minutinhos, mesmo em pé, assim, um minutinho de oração silenciosa. Você fala com Deus aí no seu coração, do seu jeito, com as suas palavras, o Senhor vai ouvir.
A gente tem muitas vezes cometido o equívoco de pensar na nossa relação com Deus sempre como uma coisa isolada do templo, uma espiritualidade só mística, né? Que Deus espera da gente, a gente vá para a igreja, fique lá trancado, ou num quarto trancado orando o tempo todo. Mas essa parábola nos ensina que há espiritualidade no serviço, no trabalho profissional que você faz, no trato com o seu vizinho, né? Enfim, quando você faz bons negócios com o dinheiro que você tem, quando você usa bem o seu tempo. Há uma espiritualidade da prática, da vida. E a gente precisa aprender isso. A parábola das 10 madrinhas de casamento aponta na direção da devoção, de saber esperar, estar preparado para a volta do Senhor. Mas a parábola dos talentos nos aponta na direção do trabalho, da ação, da responsabilidade com aquilo que se tem nas mãos, para usar isso para a glória dele. O que Deus falou no teu coração? O que você pode fazer pela tua casa, para a tua casa ser melhor, independente do reconhecimento, independente daqueles que vão receber o teu serviço, do tipo de atitude que eles vão demonstrar, mas porque o Senhor te deu poder, capacidade, meios para você fazer o seu melhor. E quando você se compromete com isso, você abençoa pessoas, você transforma os lugares, você multiplica a graça de Deus na vida das pessoas. Você transforma comunidades, transforma igreja, transforma ambientes. Senhor, Pai, em nome de Jesus, te damos graça mais uma vez por nos reunirmos aqui. E este é um lugar e esta é uma hora muito preciosa e muito boa. Obrigado por este momento. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse tempo que passamos aqui seja útil nas mãos do Teu Santo Espírito, para forjar em cada um de nós que estivemos aqui nessa noite um caráter de fidelidade. Que nós sejamos capazes, assistidos pelo Teu Espírito, ó Deus, fundamentados e impulsionados pela Tua Palavra e pelas Tuas promessas, a vivermos as nossas vidas de um modo responsável, inteligente, frutífero, produtivo, enriquecedor, que nos do tempo, que nos do conhecimento, que nos do dinheiro, que nos da nossa capacidade de relacionamento, de influência, de falar e também às vezes apenas de estar para ouvir. Que o Senhor nos use, a cada um de nós, onde estivermos, no contexto em que estivermos, com os recursos que temos, e apesar dos pesares, que Senhor use-nos para o bem, para a glória do Senhor. Ajuda-nos a vivermos de um modo responsável, com sabedoria, com inteligência. Transborda em nossos corações o Teu amor e a Tua bondade, poder de perdoar, poder de compreender, fruto do Teu Espírito, que inclui inclusive paciência, temperança, domínio próprio. Ah, Senhor, e eu quero interceder em nome de Jesus por aqueles que entraram aqui nessa noite e que trazem consigo um coração ferido, estão lutando com esse sentimento de que têm menos do que gostariam de ter, do que acham que merecem ter, que se sentem vítimas de injustiça, da maldade, de um erro, que se sentem carentes, que não se sentem confiáveis, que não se sentem reconhecidos, que se sentem, oh Deus, lutando com inveja, que se percebem lutando com sentimentos que estão bloqueando, impedindo a produtividade, a criatividade, a leveza, o sonho de servir e viver em Cristo Jesus, a vida, de tal maneira que possam ter a garantia pela graça de entrar no gozo do Senhor, de participar da alegria da eternidade, Senhor. Não nos permita perder de vista que quando o Senhor vier, aí a gente vai conhecer a verdadeira felicidade e alegria. Ajuda-nos a lidar com os tempos difíceis, de tristeza, de escassez.
E ainda assim, em momentos como esse, dar o nosso melhor. Eu rogo a tua bênção assim sobre todos, rogo a tua bênção de um modo especial sobre estes, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana, vá em paz, não saia correndo, não deixe de dar boa noite, cumprimentar alguém, se não cumprimentou ainda, se despedir desse lugar aqui.